Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o programa Radar FIS, aqui no canal da BMC News. E dessa vez a gente tem o prazer de receber o Rodrigo Abud, que é sócio fundador da VBI e responsável lá também pelos investimentos aí no segmento de lajes, né? E a gente hoje vai falar aí do PVBI também, né? Enfim, depois eu passo aqui a palavra para o Rodrigo, né? Já agradecendo aí pela disponibilidade. E também vou pedir para vocês aqui, que não conhece a BMC News, dá um like aqui, né, se inscrever no canal, para quem gosta de mercado financeiro. Você pode aí acompanhar também, durante todos os dias tem programas, a gente faz, eu e Losnak aqui, fazemos aí esse programinha o Radar FIS, né, sobre fundos imobiliários, e a gente sempre traz os players do mercado, então fique sempre atento, toda quinta-feira, às 19 horas, a gente está aqui. Então, bom, já falei, já dei, vocês já estão olhando aqui, já sabem que a gente está com o Rodrigo. Então, Rodrigo, eu queria agradecer mais uma vez aí por esse tempo aí na sua agenda, eu sei que é uma agenda corrida, e eu vou pedir para você, né, antes de passar a bola para você, já vou pedir aí para você, já que você é sócio, fundador aí, já tem vários anos de casa, basicamente, para contar um pouco da VBI, né, falar um pouco também do seu background, enfim, do seu histórico aí como gestor, e também já emendar, se possível, de falar quais os produtos que vocês pensam aí também afetar o mercado. Então, mais uma vez, muito obrigado, Rodrigo, e palavra contigo. Bom, antes de mais nada, boa noite, Carter, Losnak, obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer para a gente estar aqui debatendo, conversando, né? Expondo um pouco das decisões, né? Das estratégias da gestora ou dos fundos, né? O timing bastante oportuno, né? A gente, quando marcou isso aqui no decorrer do caminho, teve bastante acontecimento aí com relação principalmente ao PVBI, né? Então é muito bom para a gente estar aqui debatendo, explicando um pouco do racional por trás de cada uma das decisões que foram tomadas recentemente, né? Para começar, então, só para contextualizar, para dar um pouco do histórico da VBI, o meu histórico, né? Apesar dessa cara de jovem que eu tenho, né? Eu estou há 25 anos no mercado imobiliário. Eu comecei em 1996, ainda na Richard Ellis, tá? A Richard Ellis ainda nem era CB, a Richard Ellis era a principal empresa internacional que atuava aqui no Brasil de imóveis, né, de consultoria imobiliária, tá? Então, ela era a principal escola. Hoje, se a gente for ver nos principais fundos, gestores e tal, tem muita gente da Richard Ellis, né? Passei lá há 10 anos, né? Eu sou engenheiro, não, eu fiz engenharia, né? Então nunca atuei, mas eu me formei em engenharia, fui trabalhar na Richard Ellis e me envolvi com o mercado imobiliário, gostei muito do mercado imobiliário, fiquei lá 10 anos, e nesses 10 anos, a Richard Ellis, depois CB, sempre teve essa presença muito forte no mercado, né? A gente teve muito envolvido nas principais transações que aconteceram de 96 para frente, né? A gente sempre teve envolvido transações de compra, de venda, estruturação de funding, locações, né? Era uma escola muito dinâmica ali. E com isso fomos desenvolvendo um pouco do histórico. E em 2004, 2005, por ali, a gente começa a ver um pouco o Brasil mudando de figura no cenário internacional, né? A gente começa a ver cada vez mais, pela primeira vez, investidores estrangeiros olhando para o Brasil, né? E aí, nesse momento, eu olhei e falei, poxa, temos aqui uma boa oportunidade de negócio, vamos criar a divisão de asset management, de investment management, né? Vamos assessorar esses investidores, mesmo como gestor de investimento deles aqui no Brasil, eles vão precisar, né? E, poxa, apresentei a tese na CB, a CB falava, pô, eu tenho uma posição aqui meio dúbia, porque eu tenho uma presença muito forte na parte de transaction e consultoria, e se eu desenvolver uma área de investment management, eu posso gerar algum conflito, alguma dúvida com os meus clientes, né? E aí eu, maluco, né, saí e falei, não, então eu vou criar sozinho, e saí sozinho para montar uma empresa de gestão de investimentos para estrangeiros, né? Coisa, hoje olhando para trás, eu falo, pô, não tinha a menor chance de dar certo, né? Mas logo, assim, 6 meses depois, eu conheci o meu sócio, o Ken, né? E o Ken, ele tinha acabado de montar uma empresa de gestão de investimentos. O Ken é um estrangeiro radicado aqui no Brasil. Ele já tinha essa expertise de asset management, de captação de recursos, e ele já tinha levantado funding para o Brasil e funding para investimentos alternativos, diversos, tá? Dívida, fazenda, agro,
e real estate. Ele não tinha expertise em real estate e tinha o recurso. Eu não tinha o recurso e tinha expertise em real estate. Então, foi um casamento muito oportuno. Né? A gente começou o processo de investimentos em 2006, por isso que a gente fala que a VBI hoje é uma das gestoras mais antigas que tem no mercado, que a gente está junto desde 2006, mas oficialmente o nome VBI vem em 2009, quando a gente faz o buyout da divisão de real estate da antiga, da Vision, né? A gente faz o buyout e foca só no real estate. Tá? Então, atuando desde 2006, mas sob o nome VBI desde 2009. Tá? Nesse primeiro momento, a gente focou muito no investidor estrangeiro, então por isso que a gente não foi ao mercado nacional, varejo, né, só veio mais recentemente, mas só que foi um cheque muito importante, foi um volume de dinheiro muito importante e de um público também muito interessante, porque eles não têm presença no Brasil, eles te dão praticamente um cheque em branco para você alocar onde você achar que tem a oportunidade de ganho de capital no mercado imobiliário brasileiro, e tudo que ele cobra é governança, transparência, comunicação. Aí foi assim que nós desenvolvemos a empresa. Ao longo desse processo todo, a gente conseguiu desenvolver, hoje a gente tem 7 verticais dentro da VBI, tá, todas elas relacionadas ao mercado imobiliário, e o que a gente chama de verticais são os segmentos de atuação dentro do mercado imobiliário. Cada uma delas tocada por um sócio, por um head de área. Então, hoje a gente tem na VBI, além do Lages, né, do Office, que eu que toco, a gente tem o Logística, que é o LVBI, também negociado em bolsa, a gente tem o Crédito Estruturado, o CRI, o CVBI, que é o Vitor que toca, um outro sócio, a gente tem o nosso FOF, o RVBI, a gente tem agora o Varejo, o EVBI, né, que a gente fez uma 476, colocou de pé, já é negociado em bolsa, tá? E fora isso, as que não são listadas ou que não têm estratégia por trás, a gente não tem fundo negociado em bolsa por trás, são os shoppings, o residencial em corporação e o residencial para renda. Tá? Então, essas são as verticais dentro da VBI. Por ter esse DNA aí de sempre estar testando novas teses, nós estamos olhando sempre novas oportunidades de mercado, tá? E a residencial para renda foi a mais recente delas. Foi uma tese que a gente olhou e falou, poxa, o mercado está evoluindo para isso, cabe aqui no mercado local, vamos desenvolver a tese. E a gente começou a abordar essa tese muito mais específico na área de residencial estudantil, tá? Student Housing, que é um segmento bastante grande mundo afora e que não existia aqui no Brasil. Então, a gente optou por focar nesse segmento, estamos indo super bem, já alocamos 300 milhões de reais nesse segmento, e isso aí tudo dinheiro de investidor institucional nosso, que a gente está criando um pouco do track record, olhando, vendo como a dinâmica do mercado, antes de pensar em qualquer oferta pública, mercado, fundo imobiliário, companhia, o que quer que seja, tá? E essa é muita característica da empresa. Só ir a mercado com produtos que a gente acredita, que a gente vê, que já tem um histórico comprovado, que a gente tem um racional por trás. Tá? Então, basicamente, de uma maneira rápida, essa a história da VBI, tá, ao longo desses 15 anos aí. Tá? Hoje a gente tem aí em torno de 5,5 bi de reais sob gestão entre o dinheiro do investidor offshore e os nossos fundos listados. Tá? Essa a situação hoje da VBI como um todo. Bacana. Bom, primeiramente parabenizar, né, pelo trabalho, então, ainda bem que você acreditou lá no passado, né, nisso tudo. E passando também aqui, né, entrando no objeto aqui da nosso bate-papo, que é o PVBI, né, a gente viu aí que foi, enfim, foi um IPO muito grande, né, acho que foi um dos maiores dos últimos anos, né, obviamente. E ele deu certo mesmo aí nesse período de pandemia, né, que a gente teve, foi lá no ano passado, né, toda essa coisa, ainda mais, depois a gente preparou um momento para perguntar, que a gente sempre pergunta de quem trabalha com laje, para falar um pouco de home office, mas depois a gente deixa mais para frente aí, para ver sua opinião e tal, mas e a ideia aqui é, como é que foi o esforço de discussão entre esses potenciais investidores, né, para captar nessa emissão, né? Foi uma emissão grande também, não foi uma emissão pequenininha, né? Então, é isso. Foi, assim, contar essa história é maluca, assim, caberia horas de conversa, porque a gente foi do céu ao inferno umas duas... a gente foi do céu ao inferno umas 2, 3 vezes, né? Porque esse processo todo, né, de captação do PVBI começa ainda
no final ali, ou no final, em meados de 2019, com a pressão, né, com a discussão em torno do FVBI. Tá? O FVBI era o proprietário, um fundo de gestão mais passiva, que tinha o ativo da Faria Lima. Tá? Nós fomos o incorporador desse prédio. Tá? E quando a gente fez a oferta pública e levou ao mercado esse edifício, a gente falou nada mais natural, por conhecer esse prédio desde a compra do terreno. Né? A gente comprou ali, era o Projeto Aqua, era uma academia e um bar, o Punta Cana, ali na Faria Lima. Tá? Por conhecer todo o histórico desse empreendimento, nada mais natural que a gente se mantenha como gestor. Tá? E aí fizemos uma oferta em 2012, foi uma das primeiras ofertas de sucesso, né? Assim, de sucesso, imagina, de pulverização de varejo de pessoa física. Tá? Então, na época, a gente falou, porra, a gente acreditava muito dentro dessa linha que a gente só vai ao mercado com produtos que a gente acredita e que a gente, sentando na cadeira do nosso cotista, faça sentido. A gente falou, porra, em 2012, o mercado estava numa primeira onda assim, de ofertas, estava vindo um monte de ofertas, mas estava nivelado por baixo, estava nivelado por yield e não por qualidade. Tá? Então falava, pô, agora vem uma oferta de um empreendimento tal a 9%, a 7%, a 11%. E o pessoal não estava olhando qualidade de ativo. Então a gente falou, pô, nós temos um diferencial aqui de ir a mercado com um prédio na Faria Lima. Vai ser o único fundo imobiliário, né? Nessa época o HGPO já estava listado, que ele foi em 2009, se eu não me engano, 2010, a oferta dele. Mas a gente foi em 2012, falando, pô, é o único ativo na Faria Lima. Quem quer ser dono de um prédio na Faria Lima, a partir de R$100 eu consigo comprar uma cota aqui. E fizemos um esforço de distribuição e conseguimos 5.500 CPFs na época, que eram uma conquista, né, para uma oferta de 215 milhões. Então a gente pulverizou em torno de R$40 mil aí por CPF. Foi uma oferta bem comentada na época. Tá? Ficamos com ele, ficamos na gestão dele, o prédio estava 100% alugado, 3 instituições financeiras, estava super bem. Carregamos ele por um tempo, e aí em 2000 o fundo oscilou um pouco a cota, né? Ele saiu na cota 100, ele chegou a tradear em patamar de R$70, R$75. Alguns investidores montaram posição nesses patamares, e aí, depois, quando o mercado retomou, ele retomou também, ele passou dos 130, 140 por cota. Tinha investidor que tinha montado posição lá atrás e falou, pô, pera lá, faz sentido agora eu vender, liquidar o fundo, distribuir, dividendar isso, eu ainda nem pago imposto. Né? Então, começou aquela pressão de vamos vender o ativo e vamos liquidar o fundo. Chamaram a primeira assembleia, em meados de 2019, perguntando para a gente, como gestor, o que a gente imaginava. Eu falei, porra, eu sou contra, né? Eu não acho que é momento de venda. Tá? E aí, como advisor aqui, como gestor dos cotistas, eu não acho que seja momento de venda. É um ativo difícil de replicar, tá? Ele passou o pior em termos de locação, a gente teve muita vacância, retomamos a vacância, está alugado, poxa, não é hora de vender. Mas o pessoal tinha controle, eles falaram, beleza, nós entendemos sua posição, mas nós aprovamos a venda. Então, aí foi um momento quando a gente falou, porra, então, se a gente acha que não é momento de vender, então a gente tem que comprar, né? E aí começou uma discussão, pô, então eu compro, e aí criou uma situação que ficava boa para todo mundo, né? Os maiores cotistas querendo vender, a gente querendo comprar, vamos ao mercado, vamos aprovar a nossa oferta. Pô, aprovamos isso final de 2000 começo de 2020, a gente aprovou isso, falou, porra, então agora estava sujeito à captação, vamos só sair para captar. A gente já tinha dentro de casa também o Park Tower, que a gente tinha desenvolvido, a gente falou, puta, vamos fazer um fundo aqui de FL e Park Tower, 2 ativos prime, bem localizado, alugado, vai ser fácil de captar. E começamos a fazer o pilot fishing, né? E, poxa, a demanda estava gigantesca, e a gente estava muito boa, e a gente tinha que liquidar isso em abril ou maio, né? A gente tinha 4 meses de janeiro, a gente tinha que liquidar até maio. Pô, maravilha, vai ser barbada, vai ser muito fácil. Nisso acontece a pandemia, março, lockdown, fecha tudo, pô, acabou o mercado, não temos mais como fazer. Né? Voltamos lá para os vendedores, para os cotistas maiores, falando, pessoal, a situação está ruim, precisamos de um prazo maior. Né? E eles deram, então, de maio, eles estenderam ali mais 3 ou 4 meses, a gente tinha até setembro, outubro, falando, puta, vamos ver, se o mercado melhorar, beleza. E aí vamos.
Então, assim, qual foi o primeiro grande ingrediente de sucesso da oferta? Você não tem alternativa, era ir ou aí, tá? Então, a gente começou a montar uma posição, querer montar um pool de distribuidores, que falasse, cara, pessoal, eu preciso, no mínimo, de atingir o mínimo da captação, que seria um mínimo razoável para eu comprar o Faria Lima, tá? Então, me ajudem aqui, pô, mas o cenário está difícil, eu não sei se eu consigo, né? E aí a gente começa a bater aquele desespero, você luta contra fogo, contra a vida, né? Você fala, pô, então, pera lá, eu vou ter que montar um pool de distribuidores que são alguns dos maiores, né? Então a gente pegou, pô, Itaú, a gente ia individualmente, Itaú, você capta, pô, tá difícil. XP, você capta, olha, tá difícil. Safra, você capta, poxa, tá difícil. Cada um dos difíceis, você bota os três juntos e fala, moçada, a gente precisa de um pouco de cada um, tá? E aí a gente começa a oferta falando, pô, um pouquinho de cada um a gente consegue e vamos para a oferta mínima, né? E, pô, vamos ao mercado. Então, aí, maio, a gente fala, pô, não temos alternativa, temos o deadline ali até setembro, é captar ou captar, e vamos focar na oferta mínima, vamos ver o que vem. E começamos a ter uma boa aceitação dos institucionais. Os institucionais entendiam a estratégia, a qualidade do portfólio e o momento. Aí fala, pô, tá bom, beleza, eu tô dentro. Só que, ao mesmo tempo, também um dos distribuidores, na figura do seu controlador, começa a propagar o home office. Fala, não, vai acabar escritório, vamos todo mundo mudar para o interior, e não sei o que. Ele fala, porra, agora é só isso que me faltava, né, cara? O distribuidor do meu fundo de office agora está falando que nós vamos viver tudo no interior, né? Então, assim, nada ajudava, né? A gente acordava falando todo dia, falando, pô, o que o nosso presidente falou hoje, né, que era o primeiro efeito de oscilação de humor econômico, e segundo, o que o presidente do nosso distribuidor, o controlador do nosso distribuidor, falou hoje também. Falou, pô, vamos todo mundo para o interior, ninguém mais precisa de escritório, né? Então, puta, era isso, era oscilação todo dia, né? Mas aí, quando o cenário começou, ali em junho, o pessoal começou a entender a tese, a gente teve um bom apoio do institucional, tá? O institucional já praticamente garantiu o book, e aí nos deu mais conforto quando a gente foi para o varejo, a gente deixou as últimas 2 semanas para varejo, que o varejo tem que ser mais no impulso ali, né? E deixou as últimas 2 semanas, a gente já estava bem posicionado em termos de captação. E aí deu confiança para os agentes, né, para os investidores, irem para o varejo e captar. Porra, aí o que era para ser, a gente estava lutando para ser oferta mínima, deu rateio, deu overbook e tal, acabou sendo mais um case de sucesso, né? Mas, basicamente, o segredo disso foi não ter opção, ou vai, né? E aí a gente foi com todas as forças e contou muito com a atuação dos 3 distribuidores individualmente. Eles compraram a ideia e foram para cima, e os 3 tiveram um bom resultado também nesse sentido, e o apoio do institucional também, que foi muito legal, né? Compraram a tese, entenderam a tese naquele momento, tá? Certo. Então foi basicamente isso. Boa noite, boa noite, Guilherme. Acho que, só para então, fazer assim uma atualização, né, vamos dizer assim, acho que já passou um pouquinho menos de um ano do fundo, né? Você, entre aspas, prometeu realmente fazer um ajuste de aluguel, né, do Faria Lima na 4.440 de 135 para 65, né? Uma grande parte já foi feita, né? E acho que a pergunta, assim, acho que depois a gente entra realmente nos fatos relevantes, mas assim, acho que a pergunta acho que faz é realmente, acho que quais são os próximos passos, né? Vamos dizer assim, né? Não tem nenhum aluguel vencendo no curto prazo, né? Tem uma revisional, né? Que 15% agora, né? No 21, né? Os 15% no 2022. E se eu puder comentar, acho que um pouco isso, assim, né? Qual que é, assim, acho que olhando o principal ativo hoje, né? Assim, acho que o mais famoso, né? Que é o Faria Lima 4.440, né? Qual que são os próximos passos do fundo, vamos dizer assim, né? Acho que sempre tem uma discussão, né? Acho que você até comentou outra vez também, né? Que o ideal do Faria Lima 4.440 era ter 3 inquilinos, né? Você tem acho que uns 10, 11 hoje, né? Deve estar fazendo uma reforma, né? No térreo, né? Para ajustar isso. E a galera sempre comenta, né? Que é bom você ter um pouquinho de vacância para o inquilino atual ver, né? Que o preço está subindo, né? Para o inquilino atual ver, né? Que tem gente interessada para entrar. Então, se você puder comentar um pouco, assim, né? Dessa dinâmica hoje, né? Que, entre aspas, no lado ruim de você não ter vacância no seu portfólio hoje, é que você não consegue mais fazer essa reprecificação, né? Vamos dizer assim. Então, se você puder comentar um pouquinho, acho que como que você olha o seu portfólio hoje, né? Vamos dizer assim, em termos estruturais, e se né, esse 165, 170 que está hoje, né, sendo negociado ali no Faria Lima, é fair para você, né? E
qual que é a expectativa de GPM para frente, falando assim, se realmente tiver, né, novos reajustes, né, vão passando também GPM, né, ou não? Qual que é a tua visão, assim? Maravilha, bom, vamos lá. Porque esse é um case interessante que, quando a gente fez a oferta, né, a gente falava, olha, você está comprando num cap muito apertado, muito baixo. Pô, eu estou comprando num cap muito baixo porque eu acho que o que está errado é o valor de locação. O valor de locação não condiz hoje com a realidade de Faria Lima. E a gente olhou assim e falou, poxa, eu vou capturar valor, eu conheço esse ativo desde sempre, eu que fiz essas locações nesses patamares mais baixos, porque a minha primeira estratégia foi defensiva, eu não quero vacância. Poxa, então, para eu não ter vacância, tá? Quando a gente entregou o prédio, a gente estava com 3 inquilinos, cada um com 5 andares, ao longo do desenrolar aí do período e da recessão econômica, alguns foram devolvendo andares e a gente estava sempre repondo essa locação. Então, a gente tinha uma sensação assim, poxa, a gente estava enxugando gelo, a gente alugava um andar, vinha outro, né? Alugava um andar, vinha outro disponível. Então, assim, a nossa primeira estratégia foi, e o mercado não estava muito legal, se a gente for olhar em 2016, 2017, é o pico histórico de vacância desde sempre, o mercado estava atingindo 20%, 21% de vacância overall, não era assim, não tinha tanta discrepância entre Faria Lima, Itaim e Chucre Zaidan, lógico que sempre tem um pouco, mas não era no nível que a gente vê hoje, né? O mercado estava vacante como um todo. Então, a nossa estratégia tinha sido defensiva, olha, eu boto para dentro o primeiro inquilino e eu recupero o valor lá na frente. Isso vai dar 2020, 2021, né? Então, a gente sabia bem o time, a gente tinha controlado bem o time dessas locações no valores baixos, e a gente falava, poxa, então eu vou ter um cronograma. A gente contava no business plan do IPO, a gente falava, olha, os nossos aluguéis estão defasados, estão desajustados, a gente considera um cronograma que, ao longo dos próximos 3 anos, à medida que os eventos, né, e eventos, leiam-se, revisionais ou renovatórias, forem acontecendo, nós vamos capturar valor e nós vamos incrementar o aluguel, nós vamos jogar para esses patamares mais realistas de mercado da Faria Lima, tá? Assumindo sempre uma inflação de 5%. O que aconteceu no meio do caminho? Demos sorte, né, do IGPM descolar. Né, e começa assim, os primeiros reajustes, 18%, né, 15%, 18%. Aí o pessoal vinha para a gente e falava, mas deu 18%, deu 15%, deu 15%. É muito, né? 18% não reflete. Bom, você quer discutir o valor de locação? Estou totalmente aberto. A gente chama um laudo aqui, vê, e a gente carimba o que der no laudo, porque eu tenho certeza que o valor está desalinhado. Tá? E 20%, grosso modo, de 135, você vai ter 27 a mais, você vai ter 160 de locação. Né? Se quiser, tem aqui, temos case aqui de 180, 190, 200 reais aqui na Faria Lima. Quer, a gente faz um laudo e a gente crava um novo aluguel. Não, vamos ficar onde nós estamos. Né? Então, vamos lá, repasse do IGPM. Então, o que acabou acontecendo e o que está acontecendo ainda? Tá? Não terminou a sequência. A gente tem repassado o IGPM no Faria Lima e que tem jogado para esses patamares mais próximos de mercado. Tá? Então, hoje, de quando a gente comprou o prédio para hoje, a gente já subiu aí, grosso modo, 10%, né, o valor de locação, e ainda tem aí alguma coisa aí para subir, né, ao longo dos próximos reajustes revisionais. Tá? O primeiro grande teste disso, a gente tinha no horizonte em 2021 a renovatória, ou seja, 2021 tem o vencimento do maior contrato do prédio, que é o China Construction Bank. Tá? Essa discussão a gente começou com 9 meses de antecedência, porque ambas as partes sempre é previsto em contrato, tá, que a gente começa essa discussão e a gente chega a um acordo em até 6 meses antes do vencimento do contrato. Para quê? Se o inquilino tiver que sair, ele tem prazo para sair antes do vencimento do contrato, e a gente comece a trabalhar numa nova locação, caso seja necessário, antes dele sair também. Tá? Então, o contrato dizia isso. Então, no final do ano passado, a gente começa o primeiro grande teste, que é a renovatória de contrato do CCB, né, que pagava esses patamares, os seus 135. Eles contratam a avaliação deles, o avaliador deles, o representante deles, que vem, faz as análises e mostra o mercado. E no final de tudo, a gente publicou o fato relevante, acho que foi em fevereiro, falando, nós chegamos a um acordo com o CCB, renovamos o contrato por mais 3 anos, válido a partir de junho,
tá? E tivemos um incremento aí um incremento substancial ali no aluguel, tá? Refletindo basicamente essa discrepância que a gente acabou de falar, tá? Esse já está sacramentado, é válido a partir de junho, então ele ainda não está refletido na distribuição mensal que nós estamos vendo. A partir de junho, só que ele começa a pagar o novo aluguel. Com isso, e o segundo maior contrato, que é o UBS, a gente tinha revisto o ano passado, tá? Já estava em patamares mais próximos de mercado, teve o reajuste do aluguel em janeiro, também cravou a nova realidade do prédio. Eu tenho os dois maiores inquilinos do prédio já dentro da realidade, da nova realidade de Faria Lima, tá? O mais próximo da realidade de Faria Lima. Com isso dá total conforto para a gente, falando, poxa, cravamos um novo patamar de mercado, agora é simplesmente esperar as coisas acontecerem, porque não tem discussão que o prédio inteiro vai para esse patamar, tá? Então a gente cruza bem esse momento e a gente entrega o nosso business plan. Por sorte, que era previsto em 3 anos, a gente entrega aí, num cenário de 12 meses, a gente entrega aquilo que a gente havia imaginado. Aí vem a segunda pergunta, pô, batemos no teto? Não, tá? Não acho. A gente viu, assim, não adianta eu falar, pô, eu vou subir 30%, 40%. Isso não é factível, né? Fica aquela promessa em vão. Então a gente tinha criado esses patamares, atingindo esse primeiro patamar, eu vou começar a pensar no segundo, tá? E o segundo é cada vez mais diminuindo, assim, essa diferença que tem ainda para os outros prédios da Faria Lima. Eu não vejo o nosso prédio com nenhum prejuízo quando comparado aos principais, aos mais emblemáticos da Faria Lima, tá? Então, a gente não deveria tradear com deságio, negociar com deságio. Então, a gente ainda tem mais uma captura de valor. Pô, maravilha, é um prédio que a gente entregou em 2011, a gente terminou a obra em 2011. Então, era natural que alguns ajustes fossem feitos, tá? A tecnologia de lá para cá mudou, algumas coisas mudaram. Então, a gente já tinha comprado o prédio, né? Quando a gente fez a oferta, a gente já tinha previsto uma reforma, uma adequação. E aí começamos. Então, começamos a implementar isso. O lobby, a gente vai estar refazendo ele inteiro. Por quê? Pô, é um lobby que a gente entregou em 2011 para uma realidade de 3 inquilinos. Tinham 3 bancadas distintas, cada um tinha sua recepção ali. Hoje, para um prédio multi-tenant, a dinâmica é outra. Então, nós contratamos o Arthur Matos Casas, que é um dos escritórios mais renomados de arquitetura, e que tinha feito o lobby em 2011 para ele fazer a atualização do lobby. Está sendo feito, né? Estamos adequando também a parte toda de transporte comunitário, né? Bicicletário, carregador de bateria para patinete, bicicleta, tudo mais. Estamos readequando tudo isso para o prédio, para que a gente não tenha nenhum pênalti no prédio quando comparado aos outros ali, os principais, os prédios que estão capturando o maior valor de locação, tá? Então, esse é o nosso plano da segunda onda ali, segunda pernada no Faria Lima. Eu ainda acredito que ainda tem um pouco mais de espaço para a gente capturar mais valor real ali nos próximos meses, no horizonte dos próximos 12, 18 meses. Tá? E à medida que a reforma for acontecendo, a gente vai vendo a atualização do prédio, vai ficar bastante legal e nenhum pênalti quando comparado aos demais. Aí vem a segunda parte da pergunta que você falou, a questão da vacância. Poxa, a gente está numa situação hoje que a gente considera como interessante, vacância zero. Pô, fica todo mundo engessado. Olha, para um cenário de pandemia, a gente tem conversado com todos os inquilinos muito de perto, inclusive alguns deles, a gente imaginava que, poxa, poderiam pedir desconto, diferimento, nada, né? A gente não teve nenhum cenário desses até agora, né? Então, estamos passando bem posicionado, incólume, nenhuma devolução. E a gente tem monitorado bem de perto a situação de ocupação de cada um deles. E todos eles falam, olha, para um cenário de pandemia, poxa, eu não vou devolver, mas também não estou pensando na expansão. O que aconteceu com os 2 principais contratos? E aí vem com uma situação que, para a gente, é muito próximo da ideal. Os 2 maiores contratos falaram, olha, eu não estou pensando agora, eu estou com 5%, 10% de ocupação dos meus escritórios, mas nessas renegociações, eu gostaria de garantir um right of first refusal, tá? Um direito de preferência em andares vazios. Então, a gente falou, pô, aqui, maravilha, né? Se amanhã tiver uma vacância, ainda tenho que ofertar para os inquilinos. Aí, pô, o segundo pediu o right of first refusal. Eu falei, o first já foi, agora você tem o second refusal. Tá? Pô, então, assim, um cenário que é muito próximo do ideal.
passo sem vacância, num cenário onde todo mundo está devolvendo tudo mais, e se amanhã eu tiver, por obrigação contratual, eu tenho que bater nos 2 principais inquilinos, que eles falaram, ó, pode ser que lá na frente eu precise de novo. Poxa, então, assim, é muito confortável até a situação, né? E qualquer oscilação que tem, qualquer inquilino que fale, preciso de desconto, então, pera lá, vamos rodar aqui a fila que nós temos, tá? Então, hoje, assim, a gente, poxa, o Faria Lima tá rodando ali bem próximo do ideal ali, tá? E é só as discussões ali, nosso pensamento é só, poxa, dá para extrair mais valor, estamos próximo do topo ou não, né? É um ativo que, poxa, roda em velocidade de cruzeiro muito bem, não dá dor de cabeça, é muito interessante o case, né? A tese tem até aqui. Com certeza. E, bom, também já em termos de concentração, né? Muita gente pergunta para a gente, né? Seguidores, enfim, cotistas aí também do fundo, mas em relação à concentração, né? A gente sabe que tem uma participação relevante num inquilino só, que é a Prevent Senior, e também não é qualquer inquilino, né? Um belo do inquilino, já diga-se de passagem, mas é uma concentração. E olhando mais para frente, o fundo, né, enfim, uma visão mais de longo prazo, qual que seria ali o ideal, né, em termos de concentração? Vocês se preocupam com isso? Qual que é a resposta que você tem a dar para esse nosso ouvinte? Bom, essa é interessante porque também nós somos muito perguntados a esse respeito, né? A concentração é grande, hoje nós temos aí a Prevent com mais de 60%, né, dependendo aí da análise, já conta as novas aquisições, mas nós estamos falando em 60%, 63%, 64% de concentração na Prevent. Não é o ideal, lógico, ter uma concentração tão grande num único inquilino, mas, dada a realidade que nós temos, né, poxa, vamos voltar para 2018, 2019, quando o Park Tower ficou pronto, né? O mercado ainda estava em retomada, né? A gente estava com medo da vacância, falando, poxa, e aí, nós vamos alugar o Park Tower, andar por andar, o mundo está disponível andar por andar, né? Se a gente abrir a locação do Park Tower andar por andar, nós vamos levar uns 3 anos para acabar, porque são 15 andares, são 13 andares, né? Poxa, andar por andar, cada negociação, o cara tentando te espremer ainda, o mercado ainda estava recuperando dos 20 e poucos por cento de vacância, né? Então ainda estava bem favorável ao inquilino. E nisso aparece a Prevent Senior, uma empresa muito redonda ali, que a gente aprendeu a admirar à medida que a gente foi conhecendo melhor, né? Poxa, uma empresa bem gerida, pragmática, mão na massa, né? Ela vem e fala, poxa, eu quero alugar o prédio inteiro. Fala, pô, maravilha. Só tem um porém, eu não vou permitir contratualmente que você faça uso hospitalar desse prédio. Esse prédio pode tudo menos hospital. Porra, não podemos fazer hospital aqui. Isso é ponto. Eu não tenho nada contra esse hospital, desde que cada ativo nasça com a sua vocação específica. Esse prédio nasceu para escritórios, então ele tem que ser escritório. Não vai ser, pô, aí você me ferrou, então não quero. E depois, à medida que o prédio foi ficando pronto, ele volta, né? Eles voltam e falam, não, queremos. A gente não quer perder o prédio, nós queremos. Então tá bom, e queremos o prédio inteiro. Putz, grila, é bom ou é ruim, né? Vamos fazer todo o estudo, vamos fazer análise de crédito, vamos conhecer melhor, Prevent Senior, liga para todos os bancos, e aí qual que é a situação de caixa? Os caras falam, pô, empresa redonda, bem administrada, tá? Geradora de caixa, endividamento negativo, para cada real de dívida que ela tem 9 em caixa. Pô, assim, se for para ter uma concentração, puta, a Prevent tá bem redonda nesse sentido, tá? Não posso nem dar muitos dados dos financials dela, mas a análise que a gente fez, o cara falou, vai com fé no risco de crédito, porque dentro dos cenários possíveis e imaginários, né, ela talvez seja a melhor inquilina. E a gente, naquele momento, estava priorizando inquilinos acima de 10 mil metros quadrados, tá? Que eles tomariam mais de metade do prédio e, pô, facilitaria a locação de uma tacada só, né? E nisso tinha mais 2 ou 3 empresas ali, né, muitas dessas startups ou dessas fintechs também que estavam crescendo, falaram, puta, eu pego 10 mil, eu pego 15 mil. Quando a gente voltou na mesa e fez uma análise de crédito de todos os potenciais inquilinos, era óbvio, assim, era no-brainer, vai na Prevent que é o melhor crédito. Pô, fechamos, maravilha, estamos lá.
pedimos todas as garantias possíveis, imaginar, tem fiança bancária esse contrato, tá? É um contrato de 15 anos, que se ela sair, ela tem que me pagar 12 meses de aviso prévio, mais a multa, né? Então, assim, um contrato bem amarrado, bem estruturado, com bom risco de crédito, com uma fiança bancária. A gente falou, puta, não tem muito o que pensar, tá? Então, dentro das possibilidades de ter concentração, o Prevent é uma excelente empresa para isso. Lógico que o nosso ideal não é isso, tá? E, assim, a gente sempre olhando e estuda na escola e não sei o quê, assim, poxa, o que seria o ideal? Eu não queria ter nenhum cliente, né, nenhum inquilino que representasse mais do que 10% da carteira. Poxa, hoje ele tem 60%, isso é factível, preciso multiplicar o fundo por 6. Porra, é factível, mas não vai acontecer no curto prazo, tá? Então, assim, se a gente for pensar hoje em termos de mitigação e redução de exposição de risco ao único inquilino, eu diria o seguinte: com o crescimento orgânico, num médio prazo, eu gostaria de atingir entre 20% e 30%. Tá? Ou seja, dobrando ou triplicando o fundo sem aumentar a exposição à Prevent, a gente chegaria ali. E hoje o cenário é bastante factível para isso, tá? É bastante interessante, inclusive, para que a gente atinja esses patamares. Tá? Então, respondendo à pergunta, sim, poxa, a gente imagina que de 20% a 30% de Prevent é um risco interessante, e algo factível no horizonte ali, tá? Com certeza. Quem tiver curiosidade, obviamente você diz, o dado é público, tá? Se você entrar no site da Prevent, tem lá demonstrações, isso de antemão é 4 bi de faturamento e um lucro líquido de meio bi, então é uma empresa, mas eu não vou entrar aqui na análise. Geradora de caixa. Então. Geradora de caixa. Deixa depois, pergunta pro Losnak lá no Instagram que ele responde. Isso, ele faz análise, ele dá uma detalhada ali no balanço. Bud, vamos para o primeiro fato relevante que vocês soltaram, né, da Prevent, né, que se você puder comentar um pouco assim, né, essa dinâmica, né, vamos assim, de mudar, né, o indexador, né, do GPM para o IPCA, e acho que bom também, acho que tem que comentar como que a galera está vendo essa mudança de indexador também, né, se você tem uma demanda ou não, né, também a gente viu que virou moda, né, nos últimos meses ali, né, de realmente o IGPM, aquela tela de sempre, né? Que quando o GPM é negativo, todo mundo fica feliz, né? Quando ele é muito positivo, a galera fica desesperada. Então, acho que esse ponto, assim, então, se você puder comentar um pouco, assim, né, do desconto, né, que vocês tiraram da Prevent, né? E realmente para fazer essa troca de indexador. Então, acho que esse que é legal discutir agora. Legal. Bom, vamos lá. Então, esse foi o primeiro fato relevante aí recente que a gente divulgou, né? E o racional por trás, ele é muito simples, né? Primeiro, quando o IGPM é um bom índice, reflete o contrato, reajusta o contrato de locação desde sempre, né? Mas de vez em quando ele dá umas descoladas, né? Ele já tinha dado no passado, 2012, a gente teve uma onda também dessas, tá? O IGPM vinha descolando, e era um momento também recessivo do mercado de locação, né? Então, poxa, enquanto a vacância aumentava e os valores caíam, os contratos vigentes reajustavam para o IGPM e ficavam fora da realidade. E isso foi criando uma situação também desconfortável do mercado. Poxa, quando a gente chegou... O Prevent Senior, o contrato da Prevent Senior é database abril. Tá? Então, desde sempre, a gente já tinha um trigger ali, já tinha um horizonte que em abril a gente ia ter que sentar para conversar. Tá? E a gente tinha 2 eventos num único. A gente tinha, assim, desde a alocação que eu falei, que a gente fechou a negociação com eles final de 2018, começo de 2019, que era um mercado ainda mais favorável para o inquilino, né? Para que a gente tivesse uma alocação do prédio inteiro com um único inquilino que resolvesse meu problema numa tacada só, eu tive que dar uma carência em 2019, tá? Isso ainda pré-existência do PVBI, e tive que negociar descontos, né? Um escalonamento do aluguel. Ele falou, pô, no primeiro ano, depois da carência, você me dá R$20 de desconto, e no segundo ano cai para 10, e depois a gente vai em velocidade de cruzeiro, aí vai no aluguel de mercado. Tá? Então, assim, a database de abril trigava 2 grandes eventos. Tá? Poxa, a gente tinha o desconto de R$10 por metro quadrado, tá? Que só isso, pela área do prédio de 22 mil, já representava R$220 mil a mais no aluguel, qualquer que fosse. Né? Então, pô, já era uma boa correção. E a gente tinha um IGPM que era fora da realidade, 31%, né, era o IGPM de abril. Eles me ligaram, ele falou, pô, Bud, eu não sei o que você está pensando aqui, mas você não acha 31% puxado?
Eu falei, não sei, pô, nem tanto, né? O plano de saúde está reajustando, né? Nessa base, né? E fizeram uma discussão. Ele falou, poxa, assim, não queremos dar dor de cabeça, né? É só, assim, vamos para uma coisa que seja mais próxima da realidade, tá? E nesse momento, então, a gente tinha dois caminhos, tá? Ser mais agressivo no horizonte de 2021, jogar a bola para frente e em 2022 faria 3 anos do contrato e ter uma revisional em 2022, tá? E aí poderia ser qualquer coisa, ou ser um pouco mais defensivo e chegar e falar, puta, maravilha, vamos ali para uma coisa mais meio termo, eu não te aperto tanto, mas você também não vai me apertar em 2022, tá? Vamos fazer aqui, vamos deslocar, vamos fazer como se a gente estivesse antecipando essa revisional, tá? Ou seja, a gente perde o direito, as partes perdem o direito de 2022 de renegociar esse valor de aluguel, e a gente só vai discutir isso em 2024, tá? Se você fizer uma análise ali de valor de locação ao longo desses 3 anos, tá? Apertando mais 21 e depois tendo uma redução mais drástica em 22, ou fazendo o que a gente fez, terminando o desconto, ajustando pelo IPCA, não discutir mais até 2024, reajustando sempre pelo IPCA, ao longo desses 36 meses, seria, ao nosso ver, com os diferentes cenários, na grande maioria dos cenários que a gente estava traçando, mais benéfico para o nosso cotista ter esse horizonte mais de estabilidade, tá? Vamos reajustando o IPCA até 2024, em 2024 a gente conversa de novo e tomar a Deus num cenário mais favorável do mercado de escritórios, tá? Então a gente não seria tão apertado aí, tão amassado, né? Já seria uma nova realidade, tá? Então basicamente foi esse o racional de negociação com eles, uma coisa mais defensiva e mais previsível ao longo dos próximos 36 meses. Poxa, já estávamos atingindo um bom resultado, a gente divulgou no Fato Relevante que ele já tem um impacto de 4 centavos na cota, né? Tá bom, e se a gente for projetar isso para os próximos 36 meses, gera uma situação mais confortável para o nosso cotista, sem grandes oscilações, sem grandes perspectivas. Puta, então ganhamos só mais 12 meses, em 2022 vem tudo de novo, e se o mercado estiver ruim, a vacância ainda estiver alta, periga esse aluguel cair aí substancialmente, né? Então foi esse o racional por trás da negociação com a Prevent. Tá? Entendi, foi basicamente o que você fez lá no PV, no Farelema 4.440, uns 10 anos atrás, em 2012, 2013 ali, né? Você exatamente. Ó, entendi. Mantém o inquilino satisfeito, né, e sem porque assim, em 2022, tá, a revisional poderia ser judicial, né? E aí, poxa, vou entrar na justiça para ver, vamos ver, o mercado está ruim, a vacância está alta, ele consegue um laudo falando que, poxa, vou pela metade do... Então ele falou, vamos manter o inquilino, tá? Vamos preservar o inquilino, o aluguel está bom, o aluguel está bom, mesmo reajustado, se a gente for pegar por metro quadrado e dá para fazer a conta, vai ver e fala, pô, não é que nós estamos falando de aluguel fora de mercado, não, tá? O aluguel está bem bom, né? Então, mantém e ajusta pelo IPC, né? São mais 2 ajustes pelo IPC até a próxima discussão em 2024. Tá? Não gera nenhum prejuízo, pelo contrário, gera mais previsibilidade para o nosso cotista e vai ter uma distribuição totalmente em níveis de mercado ao longo dos próximos 36 meses. Tá? Certo, e acho que o segundo fato relevante, né, que realmente é a Leopoldo aqui perto, assim, é que foi realmente, acho que uma boa surpresa, né, acho que você pode comentar um pouco, assim, acho que a gente vê, né, assim, acho que como você comentou, né, o Parque Tower era 22 mil, né, de ABL, né, metros quadrados, o Faria Lima 4.440 é uns 10 mil de ABL, né, e que você pega só metade do ativo. E esse aí que você pegou foi 5 mil, né? Então você pode comentar um pouco a Bud, assim, acho que a gente vê, né, assim, você não precisa comentar, né, assim, acho que os concorrentes, né, mas a gente vê realmente, né, o PATC, né, comprando andar por andar, né, o RBR Properties também, né, no comecinho também comprava andar por andar ali, e é uma dificuldade muito grande, né, você acho que pegar grandes áreas, né, acho que assim, aqui, né, realmente no Jardins, né, na Faria Lima, no Itaim. Então, se você puder comentar um pouco, assim, né, vamos assim, né, olhando para a estratégia do fundo, né, consegue comprar ABLs maiores,
ou realmente, vamos dizer assim, acho que o nome do jogo realmente é você fazer esse movimento, né? Acho que como a XP fez, né, lá no XP Properties, né, para comprar o dólar batata, né, de realmente ir realmente num ativo que tem desenvolvimento ainda. Então, você pode comentar um pouco assim, qual que é a tua visão, assim, acho que de ABS, acho que na Faria Lima, no Itaim, e realmente acho que se você consegue ver realmente o ticket, entre aspas, aí do fundo caindo um pouco mais, né, o ticket médio, ou então realmente você, em termos de metragem por unidade, né, ou então realmente você consegue ver, né, acho que aquisições no futuro tão grande quanto as que você fez no IPO. Tá bom. Bom, vamos lá, porque é bem interessante o momento para a gente falar disso, né? Primeiro, durante o IPO, né, e a estratégia do fundo sempre foi muito simples, muito clara de explicar e definir, tá? Era baseado em 3 grandes itens ali, tá? Primeiro, localização, a gente sempre insistiu muito em localização, se a gente for olhar toda a história de investimento no setor de office da VBI, sempre a gente priorizou muito localização, tá? Então, assim, os nossos prédios que a gente fez nas vidas pregressas, ali, os prédios que a gente comprou, reformou, vendeu, administrou, sempre foram Paulista, Jardins, Faria Lima. A gente sempre primou muito pela localização, porque localização é o único dos predicados do investimento imobiliário que você não consegue mudar com nenhum dinheiro. Tá? Comprou na localização errada, você vai micar com aquilo para sempre. Então a gente falava, o PVBI ele tem que ter localização, ele tem que ter qualidade, tá? Ou ele tem que ter especificações AAA, tá? E ele tem que ter governança. Tá? Esses eram os 3 pilares. O que eu quero dizer com governança? Eu tenho pânico de laje por laje. Tá? Eu tenho pânico de reunião de condomínio. Nunca mais na vida. Já tivemos andares, tá? Mas nunca mais. Tá? Se comprar um andar aqui, um andar ali, é uma outra estratégia, uma outra pegada. Dá para ganhar dinheiro, tá? Mas é uma outra pegada, né? Então, a gente falava, eu tenho que ter essas 3 coisas. Localização, né? A gente até brincava, localização, são as 3 primeiras. Depois vem qualidade e depois vem governança, tá? Então, a gente não vai abrir mão desses 3 itens, tá? Em qualquer que seja o tipo de transação. Aí, o ponto que a gente sempre ficou ali, quando a gente fez o IPO e a gente decidiu acessar o lote suplementar, a gente tinha um caixa ali remanescente para fazer algumas aquisições que já estavam alinhavadas, né, na sequência. Tá? O que aconteceu? A gente foi o precursor ali, a gente reabriu o mercado, né, terminamos a captação ali em julho, mas reabriu o mercado e depois disso, poxa, veio uma boiada. E aí as transações que a gente estava fechado, né, começaram a surgir outras condicionantes, e a gente falava, pô, eu não estou em linha com a estratégia que eu prometi, tá? Então, eram vendedores falando, para você comprar o AAA aqui, você precisa levar o osso aqui também, tá? E fala, puta, como é que eu vou agora voltar para o meu cotista falando que eu falei que eu só ia comprar localização, para eu comprar localização e precisava de uma oferta subsequente, eu preciso vender essa outra localização aqui. É totalmente, né, não aderente àquilo que a gente propagou aí no IPO, que foi o sucesso, foi a base do sucesso do IPO. Prefiro abrir a transação do que, né, rever a minha estratégia imediatamente após a captação. E por isso que a gente demorou mais, um pouco mais para alocar daquilo que estava previsto inicialmente. Só que há males que vem para bem, né? À medida que o mercado reabriu, mas só que também, ao mesmo tempo, ficou mais seletivo. A gente começou a ver algumas ofertas de laje, lá de office, ano passado, dando errado, muito em função da qualidade do ativo, perfil dos ativos, tudo mais, né? E nisso, então, começou a gerar uma certa desconfiança nos vendedores, que começaram a priorizar aqueles fundos que tinham caixa. E a gente tinha caixa, né, disponível. Então, a gente começa a ter uma situação bastante confortável de aquisição, por incrível que pareça. Esse cenário começa a se desenhar a partir do final do ano passado. E aí, assim, desde então, a gente vem negociando alguns deals, um pipeline que a gente tem, que é bastante interessante, bastante intenso, tá? A gente vem negociando e a nossa percepção nesse momento, tá? Toda vez que a gente tem uma volatilidade de mercado de lajes, aparecem mais ofertas de negócios interessantes, tá?
E hoje o que nós estamos vivendo é justamente isso. Quando está tudo indo bem, a vacância está 6%, o aluguel está 250 na Faria Lima, pô, todo mundo quer 50 mil reais o metro quadrado, e todo vendedor tem aquele sonho dourado, fala, não, eu vou vender, eu vou montar o meu fundo. Né? Eu vou vender no meu fundo, eu estou pensando em montar um fundo aqui, como se fosse uma franquia do pão de queijo, né? do café do ponto, assim, no shopping, sabe? Fica uma conversa de louco. Fala, pô, você quer vender para mim? Não, eu estou pensando aqui, eu já estou conversando, eu vou montar meu fundo. Você fala, pô, tá bom, vai, então vai. Né? E aí não tem negócio. Né? Quando a água dá uma baixada, o nego começa a ver, fala, pô, pera lá, não é tão fácil assim, não é assim e tal. Então deixa eu correr para aqueles que já estão no mercado, que tem caixa e tudo mais. E nesse momento, nesses últimos 3 meses, o fluxo de negócios que começou a aparecer é um dos mais interessantes desde o último ciclo, tá? Desde 2014 a 2016. Tá? Então, assim, por que a gente optou por fazer essa negociação agora e reduzir exposição, reduzir tamanho? Porque a gente tem muita coisa pela frente. Tá? Hoje, se eu tivesse outra captação dessa de 1 bi, eu alocaria esse 1 bi em 12 meses com um portfólio assim de fazer inveja para qualquer property company. Tá? Então, o mercado está bastante favorável a aquisições. Poxa, o volume que a gente imagina, o volume do Union é o ideal? Não, pelo contrário. Tá? Ele está no limiar ali de ser pequeno, 5 mil. Quais são os grandes méritos dessa transação? Por localização. Nós estamos ali, a 1 quadra do Marco Zero da Faria Lima. Tá? Quando a gente olha, e entrando nos méritos do Union por si só, fala, poxa, nós estamos a 2 quadras de distância, num raio de 2 quadras, a gente está em todos os principais prédios da Faria Lima. É Birman 32, é Malzone, é Infinity, é FL 3500, Poxa, nós estamos ali onde o aluguel está batendo 190, 200, 210, 220. Tá? A gente está ali no Marco Zero. Tá? Então, baita localização. Né? Empreendimento de qualidade, porque é um conceito de prédio boutique. Tá? A referência que a gente tem ali daquele prédio eu não sei se vocês já tiveram ali no HL Faria Lima, tá? Que é a sede de alguns outros gestores de real estate também, prédio boutique que está batendo os mesmos patamares do Infinity, está batendo os mesmos patamares do Malzone em termos de locação, tem demanda, tem fila ali. E a gente falou, então nós estamos super bem posicionados, lembrando que ali na frente, aquela Casa Fasano foi vendida, vem um empreendimento de primeira linha ali. Tá? Então, em termos de... Né? Então, assim, em termos de localização, não tem o que falar. Em termos do conceito do office boutique, nós estamos ali no principal localização. Tá? Poderia ter comprado o prédio inteiro? Poderia, eventualmente, tá? Foi objeto da negociação, mas ali também vem uma coisa estratégia também de chopeiro. Tá bom, já que eu estou num momento favorável de aquisições, se eu for botando o pé em empreendimentos, eu fico naturalmente com aquele direito eu tenho a gestão, tá? Então ali aquele prédio, ele não é laje, não é condomínio, é 50% do todo, o outro 50% é só uma empresa. Eu tenho a gestão, tá? Então, assim, perante o mercado, queremos falar sobre o Union, queremos falar da locação do Union, DBI, tá? Nós vamos negociar, nós vamos tratar. Então, eu tenho a gestão, tá? E, qualquer coisa lá para frente, se o proprietário quiser vender, se eu tiver uma sobra de caixa, bater lá, falar, você me vende e tal, eu estou com o pé ali dentro, tá? E me sobra ali caixa para olhar e tentar ver o mercado pela frente, aí essas oportunidades que tem. E tem oportunidade muito interessante acontecendo. Tá? Tem muita coisa para fazer e nos diversos setores. E voltando, só uma coisa. Temos outras oportunidades no setor de office boutique, tá? Que acho que virou também, era uma coisa que antigamente não era tão bem vista. Falava, empresa que ocupa 600 metros, né? Talvez não seja o perfil, mas com a consolidação do sistema bancário, né? Hoje tem 3, 4 bancos, criou-se muitos prestadores de serviços do sistema financeiro, tá, de altíssimo valor agregado e que buscam esse conceito de office boutique, né? Então, assim, os novos gestores, os novos family offices, os novos privates, os escritórios de advocacia de high-end e tudo mais, criou-se uma demanda que a gente vê os prédios ali com esse conceito de boutique, aí voltando para a HGPO, o HL Faria Lima, todos eles ocupados e atingindo bons valores de locação. Tá? Então, esse é o racional em termos do Union, por que a gente comprou o Union.
olhando em termos de pipeline, poxa, a gente gosta desse conceito, tá? Mas também temos hoje um pipeline interessante de lajes. Tá? De lajes, eu digo, de corporate office, tá? Não boutique, lajes de novo. Eu tenho esse receio de lajes, se não for dentro de um todo, de um contexto institucional mais regido por acordo de acionistas e não por convenção de condomínio, a gente tende a falar não. Tá? Não vamos, não desmerecendo a estratégia de outros, mas assim, para a gente, nesse momento, não está em linha com a estratégia do PVBI. Então, nós vamos buscar aquisições que façam sentido em termos de localização, qualidade e governança para o crescimento do portfólio. Tá certo. Não, tá excelente. Bom, já que você falou aí de pipeline e a gente acabou vendo aí a aquisição, né, do Union, a gente fazer uma conta de padeiro aí, algo em torno de 35 mil metros quadrados, certo? A gente também olhou, né, no passado recente, antes da crise, lá a CCP comprou algumas torres na JK, algo em torno de 33, 34 metros quadrados, né? Vocês também têm lá o Faria Lima 4.440 por algo em torno de 30 mil, né? Enfim, lembrando também o cap foi de 7% ali do ativo que vocês acabaram de anunciar, né? O fato relevante. E assim, só para a gente também entender a questão, já que você falou de pipeline e tal, a região ali, né? A região, temos de Itaim, ali aquele triângulo Faria Lima mesmo, é possível, é difícil você comprar algo menos do que 30 mil reais, né? Ou como é que está a questão, essa dinâmica? Ou é um mercado ainda que tem achados, assim, dá para fazer bons negócios? Então, assim, é interessante porque muito cria expectativa. Quando a gente tem volatilidade, quando o mercado está mais recessivo, aparecem as barganhas no mercado, né? Nosso mercado não tem barganha, né? Não é um mercado alavancado, não é um mercado como o americano, que você compra com dívida e você tem o distress. O que tem, quando acontece esses momentos, são essas oportunidades, como eu falei, tá? Bons ativos sendo vendidos, porque os proprietários que estavam sonhando com um preço muito maior, ou com uma outra saída, ele cai na realidade e fala, putz, deixa eu monetizar aqui, deixa eu vender o meu ativo. Tá? E aí as oportunidades aparecem. Só que aparecem em patamares de mercado, porém, a nossa ressalva é em patamares de mercado para um mercado que naquele momento está meio comprimido. Tá? Então, qual que é o racional aqui? Por que essa região da Faria Lima não tem barganha? Tá? Vai ser os patamares, o piso vai ser esse. Vamos botar aqui o meu chapéu de gestor de private equity, tá? Que comprou terrenos e que desenvolveu ao longo ali da Faria Lima, do Itaim, da Paulista. Poxa, você vai comprar um terreno hoje ali naquela região, não tem terreno por menos de 30 mil reais o metro quadrado. Para ver a transação que foi anunciada recente de uma incorporadora comprando do outro lado da Faria Lima, é esse o patamar de custo de terreno. Tá? 30 mil reais o metro quadrado. Ah, maravilha, você pode construir 4 vezes. Sim, mas eu preciso comprar o CEPAC. Tá? O CEPAC, o último leilão, saiu a 17 mil reais no metro quadrado. Eu preciso, para eu construir 4 vezes, eu precisaria, em teoria, comprar 3 CEPACs. 3 vezes 17 dá 51 mil reais no metro quadrado. Com os mais os 30 que eu paguei no terreno, dá 81 mil reais no metro quadrado. Tá? Grosso modo, o metro quadrado de terreno por ABL é 20 mil reais ali na região. Tá? O custo de construção é 7, 8 mil reais, 7 mil reais o metro quadrado, vai. Poxa, então, terreno e custo de construção, 27 mil. Se eu botar 10% ali de despesas extras de incorporação, gerenciamento, aprovação, projetos e tudo mais, a gente chegou nos 30 mil reais. Então, hoje, esse patamar é o custo de produção ali na região, tá, ao nosso ver. Poxa, mas ele parece puxado. Sim, ele parece puxado por causa da realidade atual de mercado. Deixa o mercado retomar, a vacinação acontecer, essa vacância baixar, né, os aluguéis voltarem a retomar, vamos ver o que acontece. Tá? Tem fontes fidedignas ali de transações, de propostas rejeitadas a patamares superior a isso, tá? 45 mil reais o metro quadrado. Tá? Então, assim, já ouvimos de mercado isso. Tá? Outra coisa, vamos pegar o próprio case do HGPO. Tá? Qual que é o patrimonial ali? Qual que é o valor do patrimonial dele? É 33 mil reais o metro quadrado.
Tá? O mercado está um pouco abaixo, sim, mas o patrimonial dele é R$33 mil o metro quadrado. Então, basicamente, esse é o custo de reposição. Eu sei que a gente está num momento onde a gente está negociando ali quebra de barreiras. Tá? Então, toda vez que a gente tem esse momento de quebra de barreira, você tem uma resistência de mercado. Tá? Quando a gente entregou o Faria Lima em 2011, a gente estava vivendo essa realidade. E a quebra de barreira ali para a gente era os R$100 o metro quadrado da Faria Lima. Tá? Quando a gente comprou o terreno, toda a nossa modelagem de aquisição era patamar de R$90 o metro quadrado de locação. Tá? Porque a gente falava, puta, talvez esteja muito cedo ainda para a gente quebrar os R$100. Pô, quando a gente começou o processo de locação, a gente alugou os primeiros 5 andares para o BIC Banco a 105. Falou, porra, quebramos, né? Estamos acima do 100. E aí, poxa, ele pediu um desconto no primeiro ano, então ele pagava 95 para a gente. A gente falou, porra, quebrou, mas não quebrou, né? Estamos ali no meio do caminho. E teve uma resistência, né? Sabe? O mercado fica lutando, fala, porra, eu não vou deixar escapar, e eu não vou quebrar o 100. E agora nós estamos vivendo a mesma realidade com 200, tá? Mas se a gente colocar ali o custo de produção, por que o Birma 32 está falando numa locação de R$220 o metro quadrado? Porque ele é louco, porque ele é megalomaníaco. Poxa, além de ser o melhor prédio ali, um prédio excelente, fantástico, porra, ele custou muito próximo disso, para remunerar todo aquele trabalho, todo aquele capital. Muito menos do que isso, não faz sentido eles terem feito tudo isso, tá? Então, por isso que ele está lutando ali com essa barreira. Então, o que eu sinto é que nós estamos nesse momento de quebra de barreira, tá? De quebra de paradigma. E quando o mercado voltar, nós vamos embora, tá? Poxa, 220 começa a ser uma realidade ali, e todos esses prédios que eu falei no nosso entorno também estão nesse momento de testar essa quebra da barreira. Tá? Poxa, 210 aqui, não, 190, não, 195. Nós estamos nesse momento. E quando for embora, nós vamos para 210, 220, 250. Essa é a nossa leitura aí, à medida que o mercado for retomando. Tá? Por quê? Ativo de qualidade não perde valor. Tá? Não vai, poxa, periga eu voltar isso aqui para 120, não anda para trás assim. Poxa, qual que é a margem de erro? Se eu tiver que dar um desconto de 10%, eu alugo mais rápido? Eu alugo. Né? Mas voltando para o Faria Lima, 2014, 15, 16, quando o mercado estava ruim, o mercado da vacância estava batendo recordes, a gente baixava o preço, dava desconto, Faria Lima alugava. Por isso que eu falo que a gente estava sempre enxugando gelo, porque a gente sempre tinha um andar a mais, baixa o valor, aluga. Porra, resolvemos. Vinha outro. Tá? Então é por isso da nossa estratégia de localização prime, que ela sempre preserva valor. Tá? Não é um fundo aqui que a gente vai falar, poxa, eu vou bater recorde de yield, eu sou recordista de dividendo mensal. Não, a gente quer previsibilidade ali, porque vamos estar sempre nesses patamares, né? Mas, poxa, com ativos de qualidade, resiliência, proteção, tá? E bons inquilinos, né? no médio prazo. Então, esse foi o nosso racional de aquisição do Union. Tá? Quer dizer, vamos extrapolar isso para frente? Só isso que nós vamos fazer? Não. O corporate office, os equivalentes ao logístico big box, aí, ou as grandes lajes, desde que estejam dentro da estrutura da estratégia que a gente falou, nós estamos olhando, e o momento é bastante interessante. De novo, se eu fizesse uma outra captação e fosse para 1 bi, no final do ano ia ter um portfólio que eu fosse para mais 1 bi, ia ter um portfólio que o mercado ia ficar muito confortável em termos assim, de qualidade e localização. Tá? Certo. Abud, acho que só para a gente fechar o tema do Union, então, assim, a gente viu que as lajes são tem 319, 603 ali que vocês comentaram. O ativo nem está pronto ainda, mas só para a gente entender assim, a ideia seria fazer, né, como você fez assim, de uma direção, né, lá no Park Tower, né, de pegar um inquilino só em tudo, ou então realmente, caso seja possível, né, acho que tudo depende realmente de preço, né, de quem pleitear, etc e tal ali, fazer acho que com vários inquilinos, né, assim, obviamente que você não está construindo ainda, né, vai demorar ficar pronto ainda, mas se puder, acho que qual que é a tua noção inicial, vamos dizer assim, o cenário base é pegar um cara só e pronto, ou realmente ir trabalhando com vários inquilinos? Não, ali, assim, a gente entende que um grande inquilino de 10 mil metros talvez não fosse ali o nosso inquilino-alvo, tá? Até por eficiência, o cara vai ficar em 10 mil metros em 20 lajes, quase 20 lajes, não faz muito sentido. Vai pegar 5 do Birman 32, ele está muito melhor atendido nesse sentido,
tá? Então, a gente imagina que o Union seja muito mais andar, talvez 2 andares ali com esse público que eu falei, tá? Gestores, wealth, advisor, private, esse tipo né? E esses caras vão de andar. A grande maioria dos andares, que a gente fala de 300 metros, assim, são os últimos andares, tá? A grande maioria dos andares são nessa faixa de 500, 600 metros, tá? Que é para a gente aí o sweet spot, ali, o tamanho ideal para esse perfil de inquilino que a gente está desenhando e que é um pouco o perfil do ocupante dos outros office boutiques que a gente vê aí ao longo da Faria Lima ou na região dos Jardins, tá? Então, essa é a primeira parte aí da nossa estratégia de locação, tá? Vamos focar nesses... Vamos focar não, poxa, se amanhã aparecer alguém e falar quero alugar o prédio inteiro, vamos sentar, vamos conversar, é preço, é risco de crédito e tal, mas eu particularmente não acredito nesse momento, ou no momento da entrega do prédio, que seria esse o perfil do nosso ocupante. Tá? Seria muito, muito fora da curva se isso acontecesse. A segunda parte é, poxa, e assim, isso, como que você vê essa questão do, a gente tem 2 anos aí para o prédio ficar pronto, né? Ou que a gente jogou a revisional do Park Tower para daqui 3 anos, assim como a do China Construction Bank. Qual que é o nosso racional por trás? Eu não acredito no fim dos escritórios, eu não acredito no impacto do home office como aumentando a vacância, decretando o fim, os nossos escritórios vão ficar museu, vão virar museu e acabou, vamos fazer outro uso. Tá? Isso não é verdade, nós já estamos vendo aí os movimentos, quem está em casa já falando, poxa, eu juro que eu queria estar de volta. Né? Talvez num momento muito mais, num movimento muito mais flexível, sim, né? Poxa, eu vou bater cartão das 8 às 6 todo dia, pegar ônibus, metrô e carro no mesmo horário que todo mundo, não. Eu acho que nós vamos ter mais flexibilidade nesse sentido, dias no escritório, dias fora, mas o escritório sempre tem o seu papel ali na perpetuação e disseminação da cultura empresarial, do interface ali, da comunicação entre as pessoas, né, na sinergia. Não tenha dúvida que o escritório tem o seu papel nisso e vai retomar e vamos voltar ao mundo pré-crise, pré-discussão. Tá? Porém, antes da gente chegar lá, eu acredito que ainda vai piorar um pouco antes de melhorar. Tá? Então, por isso que a nossa estratégia tem sido, olha, o que eu puder fazer para minimizar as negociações de locação nesse período, eu acho um bom approach, tá? Uma boa estratégia. Então, eu jogar a revisional lá para frente, comprar um prédio desses numa baita localização, só que ele vai ficar pronto daqui 2 anos, eu acho um excelente timing de mercado. Tá? Ele vem num momento de retomada do mercado, onde, poxa, as empresas já vão estar, já vão ter a vacinação, as empresas vão ter retomado, vão estar revendo o seu plano de expansão, e vão estar buscando novos espaços de escritório. Tá? Então, eu acredito muito no momento que está entregando. Olharia outras aquisições com esses patamares? Eventualmente, sim, tá? Porque muito se fala, você está tomando risco de incorporação? Nenhum. Né? Não estou tomando risco nenhum de incorporação. Eu estou comprando um prédio pronto, acabado, aprovado, construído, e só pago se isso acontecer. Se isso não acontecer, e não é o caso, porque o incorporador é muito tradicional, muito conhecido de mercado, ao longo do período, se tiver qualquer atraso, eu posso destituir construtor, assumir a obra, enfim, eu posso terminar esse negócio. Tá? Então, assim, na nossa percepção, o risco de término, né, o risco de incorporação está totalmente mitigado, passado adiante. Tá? Então, nós estamos comprando um ativo pronto, acabado, com piso, forro, luminária, ar-condicionado e alugado, né? Porque a gente tem a renda mínima garantida 12 meses após a entrega do edifício. Tá? Para que serve isso? Poxa, por melhor que seja o sucesso comercial de um edifício, tá? Quando você aluga o primeiro ano, é o ano que você dá os descontos, dá as carências, tem aquela flexibilidade, tem aquela negociação com o inquilino. O que nós temos com isso? Poxa, já vai estar 100% recuperado? Não. Mas a gente é como se fosse um seguro ali, né? O incorporador acredita muito no resultado, até porque ele é incorporador e proprietário do HL Faria Lima, ele falou, nós não temos dúvida que vai ser um sucesso. Então, você está com medo?
eu te garanto que vai ser alugado, eu te garanto, ali eu coloco do meu bolso, caso não aconteça. Então, foi daí que nasceu a estratégia da alocação da aquisição desse forward sale, do forward acquisition, como, né, uma compra futura, como a gente fez. Poderia olhar, mas se tiver dentro da estratégia do fundo, como eu falei, de localização, qualidade e governança, sim, mas, por outro lado, tem muita coisa pronta, já gerando renda imediato, que eu gostaria de olhar também no horizonte, aí nos próximos 12 meses. Tá? Tá, então, só para assim, fechar esse ponto, assim, você não considera esse ativo que você comprou agora, Union, como desenvolvimento? Então, teoricamente, no teu pipeline, você poderia comprar outros ativos para desenvolvimento, né? Que você tem uma... Não. Não tem. Não, tecnicamente, sim, tá? Ele está em construção. Tá? Então, tecnicamente, nesse momento, se o fundo não crescer, eu não posso fazer outras aquisições de desenvolvimento. Nesse estilo, entendi. Tá? Né? Então, assim, eu não percebo aí como gestor que eu estou exposto a um risco de incorporação, mas tecnicamente sim, tá? E a limitação, se eu não me engano, é 10% para risco de construção, não é só incorporação, tá? É o risco de construção, se eu não me engano, que está assim no regulamento. Então, tecnicamente, sim, a gente não pode fazer outros deals, eu não posso expor capital do fundo em outros deals com essa característica, tá? Então, por isso que a gente tem olhado muita coisa pronta, né? Enfim, não é, a gente não imagina, assim, apesar de ter boas oportunidades também com essas mesmas características, hoje, tecnicamente, nós estamos 100%, praticamente 100%, né, com 77% de um PL de 900 e pouco, né, nós já estamos ali no limite dos 10%, então a gente não poderia fazer outra transação nesse sentido. Certo, acho que a última pergunta do meu lado, acho que se eu puder comentar um pouco, Abud, assim, acho que qual que é o diferencial, né, vamos dizer, acho que de vocês, né, da VBI, né, contra realmente outras estados, né, por exemplo, a CCP, né, BR Properties, né, a gente viu lá atrás, né, BR Properties bidando, né, o FVBI, né, o Compartilhamento 440 por 28, né, vocês tomaram por 30, né, então se você pudesse comentar um pouco, assim, acho que a tua visão, né, já que realmente você criou a empresa, né, do zero ali, né, como você comentou lá no começo da nossa conversa, assim, o que você enxerga, né, vamos dizer assim, acho que já que você foi, né, na prática, né, feliz, né, em comprar o Faria Lima 4.440, né, você foi também feliz em comprar também o Union Square também, então, assim, e realmente, eles não foram, né, e assim, eles têm, entre aspas, também a vantagem de se alavancar, né, e você também até hoje não usou esse estilo, né, você está comprando a prazo, né, a parte de maré parcelada o Union Square, mas não é uma alavancagem como a gente viu outros fundos. Então, vou comentar um pouco, acho que esse ponto, assim, acho que o diferencial VBI, e também acho que a questão da alavancagem, né, vamos dizer assim, acho que caso surja, né, uma nova oportunidade, né, será que você julgue, né, também acho que fenomenal, né, dá para você fazer uma alavancagem sintética e depois, lá, com uma nova oferta, reduzir a alavancagem? O que você pensa nessa parte de alavancagem, antes do PVB? Tá, bom, legal. Então, vamos lá, falando um pouco do VBI versus as empresas públicas listadas, né, as property companies, assim, o que a gente vê como diferencial ou dificuldades e facilidades de um e de outro, né? A gente, bom, primeiro, assim, quando a gente começou, a gente falou, putz, vamos, a indústria de gestão de investment management, ela é muito consolidada, né, mundo afora, você vê grandes players ali, se a gente for olhar, próprio BlackRock, Blackstone, né, tem uma vertical muito grande de gestão de investimentos, desse modelo de asset management, e a gente pode ser um seed investor para uma property company, tá? Mas não elimina, a gente tem mais flexibilidade em termos de estratégias de investimento ao fazer o investment management, podendo criar em cada uma dessas verticais que eu falei que a gente tem dentro de casa, eu poderia ter captado dinheiro para fazer uma empresa pública e listar cada uma delas, tá? Mas aí a gente vê o seguinte, bom, o que a gente gosta do nosso modelo hoje, modelo PVBI? É um modelo simples de ser compreendido, né? Ele, pelas limitações regulamentares, né? Assim, poxa, de acordo com a BIMA, a CBM, o que um fundo imobiliário pode e não pode, ele acaba sendo muito mais fácil de ser avaliado, de ser compreendido, aí, e você acessa um espectro eventualmente
maior de cotistas pessoa física, né? E você tem ali uma referência, tem capacidade de captar recursos em patamares referências aí do mercado pessoa física, né? Qual que é a desvantagem? Poxa, essa limitação de alavancagem, a gente tem menos flexibilidade. O PVB, o que ele pode fazer? Aquilo que eu descrevi até agora, né? Comprar ativo Prime assim, assim, assado. Poxa, eu posso ser mais criativo? Não posso ser criativo na estratégia do PVBI, que não estaria em linha. Qual que é a vantagem da Property Company? Poxa, eu consigo ser mais flexível, eu posso estar em diferentes momentos do ciclo, né? Então, assim, se hoje todo o mercado está buscando imóvel pronto e você vê uma certa pressão ou competição nos valores, eu vou para outra ponta, eu vou fazer o que a BR Properties fez, né? Eu vou comprar ativo em desenvolvimento, tomando risco, mas enquanto o mercado de FII está pagando 22, 23 mil reais na Chucre Zaidan, ali na Berrini eu estou comprando a 14, né? Por quê? Porque eu tomei mais risco ali, eu consigo capturar mais o upside, eu consigo me alavancar. Então, com uma estratégia ali de total return, né, de retorno absoluto, poxa, eu consigo surfar mais o momento, né? Então, eu consigo ter dada essa flexibilidade, eu consigo atuar em diferentes momentos do ciclo, evitando essa competição, tá? Coisa que a gente está muito mais engessado. Poxa, a gente tem esses 10% de possibilidade de risco de construção, de desenvolvimento, eu estou limitado a 90 milhões, eu não consigo competir com a BR Properties nessa ponta, né? Então, assim, o que ela está vendo? Poxa, então, pera lá, se ele está comprando o VFL 4440 a 30 mil reais, por que eu vou competir com ele? Eu vou para outra linha, eu vou comprar terreno, eu vou desenvolver, eu vou comprar com risco de performance durante a obra, num cenário mais barato, e se o mercado, se ele quiser mais, eu vou vender para ele, tá? Então, muitas vezes, até pela flexibilidade que eles têm, nós estamos em pontas inversas. Em vez de competir, muitas vezes nós estamos em pontas inversas. Tá? A BR Property vai falar, ele quer mais, então eu vou produzir, vou vender para ele, vou tomar parte do risco, eu vou tomar esse risco de performance e vou vender isso para ele. Tá? Poxa, se ela fizesse isso com qualquer fundo imobiliário lá vendendo a Torre do Parque da Cidade nos patamares que foi negociado Rocha Verá, WT, Morumbi Corporate, ela iria rachar de ganhar dinheiro. Tá? Isso sem contar a possibilidade de alavancagem. A gente não tem essa capacidade, é muito engessada a nossa possibilidade, né? Não é que não tem, mas é muito engessada essa nossa possibilidade, o que acaba nos dando menos, então, flexibilidade para competir nesse sentido. Tá? Então, as empresas bem geridas, as property companies, o fundo imobiliário tem aquela estratégia redonda ali, né, cartesiana, e a property company, por ter mais flexibilidade, ela pode atuar em diferentes momentos dos ciclos e ela pode até ser complementar ali o que a gente viu, o que a gente vê um pouco na BR, Fazenda, CCP, enfim, a gente vê ela atuando na outra ponta, né? Então, a gente pode ter uma atuação mais complementar nesse sentido. Tá? Com relação à questão da alavancagem, né? Para o PVBI, a gente vê, sim, como uma possibilidade, tá? Até para que a gente diminua esse efeito de cash burn, aí, de caixa sentado, entre você fazer a captação, ter um excedente de caixa e fazer a alocação. Né? Isso acaba machucando um pouco. Então, assim, o que a gente imagina? Eu compro parte em equity, financio um pouco, né? Financio, emito um CRI, faço um warehouse finance ali, alguma coisa que me dê a possibilidade de eu planejar a próxima oferta, já sob demanda para liquidar as minhas obrigações de curto, médio prazo, o que quer que seja. Tá? Então, acaba sendo um modelo, sim, interessante, onde a gente pode usar até para dar mais tranquilidade para os investidores, falando, poxa, o que vem nessa emissão aqui? Qual o pipeline dessa emissão? Tá aqui, vou usar para pagar esse CRI aqui, assim, assim, assado, vou usar para liquidar essa operação. Então, é uma estratégia, sim, que a gente gostaria de estar perseguindo daqui para frente, né? Não que a gente queira alavancar o fundo, mas sim como uma estratégia de warehouse para que as emissões sejam mais definidas de cara o pipeline. Né? Eu sei muito mais onde está alocando.
E isso, se a gente for olhar no passado, é muito do sucesso da oferta do PVBI, o fundo estava captando 800 milhões, eu sei os ativos, eu consigo fazer o underwrite dos ativos, eu sei para onde está indo, né? Então fica mais fácil de eu analisar a oferta em si do que um cheque em branco, falando, poxa, eu tenho que confiar no gestor e saber o que ele vai fazer. Então é um elemento, sim, bastante interessante para ser usado daqui para frente. Tá certo. Bom, Rodrigo, queria ir finalizando aqui, foi uma baita conversa, tem até pessoal aqui no chat pedindo, falando, pô, não conheço o fundo, gostei da entrevista do Rodrigo, eu até deixei o site também, o vbirealestate.com, você pode entrar para conhecer melhor. Eu queria agradecer a sua participação, queria agradecer ao Losnak, agradecer a todo mundo que ficou até aqui, ouvindo esse bate-papo nosso. E aí, vou deixar esse minutinho, se você quiser deixar algum recado, Rodrigo, eu já passei o site, enfim, algum recado de despedida. O site é vbiprimeproperties.com.br, Guilherme, é direto do PVB. Ah, não é o Real Estate, e olha só, eu cometendo gafe aqui, o pessoal lá vai embater. O da gestora tem embaixo todos os nossos fundos de estado também, né? Então, se for no Real Estate, ele acha o Prime Properties também. Ah, é verdade, ó. Verdade. Então pode ir lá. Tá bom. Então, uma boa noite aí, Rodrigo. Boa noite, Losnak. Boa noite, pessoal. Bom, pessoal, eu queria agradecer aí a oportunidade. É um prazer para mim estar aqui, né, debatendo aqui com duas feras aí do mercado, duas referências do mercado, né? Então, é sempre muito enriquecedor para a gente estar expondo nosso racional, a estratégia, né? Como eu falei no começo, a VBI nasceu com a gestão de investidor estrangeiro que não tinha presença aqui no Brasil, muito em função da transparência, comunicação, né, dar a cara, bater, olha, vamos lá, eu não acho que esteja correto isso. Vamos debater, vamos ouvir os pontos de vista e, não concordo, beleza, mas tem um racional por trás, né, não temos aqui nenhuma preocupação, o crescimento é desordenado, vamos fazer oferta por fazer oferta, não. Tudo tem um racional por trás e nós estamos sempre abertos para estar aqui debatendo, explanando, né, abrindo. Então, assim, é um prazer para a gente, é uma honra estar aqui, sempre que necessário, estamos à disposição, tá? E, bom, parabéns aí pelo trabalho de vocês, que, como eu falei, estão se tornando aí as referências do mercado de fundo imobiliário aí, nesse advisor aí, né, para as pessoas, para essa nova classe de investidores que tem vindo aí, né? Então, brigadão aí. Valeu. Muito obrigado, Tom, muito obrigado, Guilherme, pelo tempo e obrigado, galera. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço.